porque o favoritismo é do Botafogo e é muito alto, tá? Cara, não, assim, a odd tá alta, né? Bom, finalizando com Libertadores, tem Carabobo e Botafogo, né? O jogo que será na Venezuela, terça às 7 da noite, lá no estádio Misael Delgado, quarta rodada aí da Copa Libertadores, Matheus Seu Montenegro. time, né? O Carabobo? Obrigado. Muito boa nessa. Bom, vamos lá pro nosso aplicado. É um jogo que, assim, enfim, a gente vai dar aquela analisada, obviamente, né? Mas, cara, levando em consideração o retrospecto que vai ser do Carabobo, pode até ser não ser tão óbvio assim. Mas a gente vai precisar relativizar muito, né? Afinal, a gente tá falando de uma equipe venezuelana. O nível que o Carabobo joga é completamente distinto do nível que o Botafogo joga, né? E na Copa Libertadores, a gente vai dar uma olhadinha. Cadê? É o Grupo A. É o Grupo A, acabei passando direto. Bom, Carabobo é a lanterna da competição, tem apenas um ponto até aqui, não venceu nenhum jogo, mas o Botafogo não está tão bem assim quanto se esperava, né? Só tem uma vitória, foi justamente contra o Carabobo, uma vitória que pode-se dizer, pelo que foi o jogo, não teve dificuldades, mas quase que o gol não sai, né? Saiu 2 ali no finalzinho, 2-0 pro Botafogo, mas o Fogão precisa muito dessa vitória. Até porque, ó, vou até voltar aqui, Universidade de Chile tem 7 pontos e Estudiantes tem 6. E os dois times vão se enfrentar. Então, pelo menos um dos dois pontua. Então, assim, situação do Botafogo tem que vencer esse jogo. Se ele não vencer, ele se complica muito, muito mesmo. É isso. O Carabobo, que no venezuelano venceu o Metropolitanos 3-1, empatou com o Táchira 0-0. E teve um bom empate, né? Contra a Universidade do Chile, que é o líder do grupo, né? Sim. Havia vencido os 2 jogos. Foi o único jogo que a Universidade de Chile não ganhou. O Carabobo conseguiu trazer um empatezinho, né? O Laguaira, né? Ele empatou em 0-0, venceu por 1-0 Anzoátegui e perdeu do Botafogo, né? Na Libertadores 2-0. Joguinho de poucos gols, né? Também. Poucos gols. E a gente vai ver o Botafogo tem algo que chama atenção, né? Fora de casa, ele perde tudo. Ele perdeu do Bahia. Aí em casa ele ganhou do Capital e ganhou do Fluminense, mas aí fora perdeu do Estudiantes, perdeu do Atlético Mineiro, em casa empatou com o São Paulo e fora perdeu do Bragantino, ganhou em casa do Carabobo, ganhou em casa do Juventude e perdeu fora da Universidade do Chile. Então, com o Renato Paiva, o Botafogo... Perdeu todas fora. E não fez gol. Tem esse detalhe, né? Ou seja, ele tá mais perto do gol e mais perto da vitória, né? Também. Contra o Bahia, ele criou bastante, viu? O goleiro do Bahia foi peça importante nesse 1-0. Se o Botafogo tivesse sido mais efetivo, teria pelo menos conquistado um empate, mas perdeu muito gol. Pelo menos em questão de desempenho, o time melhorou jogando como visitante. Cara, vem uma melhora, tá? Eu acredito o Botafogo jogando, em termos de futebol jogado, pelo menos. Os resultados ainda não agradam tanto assim. Teve uma vitória boa no Clássico contra o Fluminense, né? Que já é uma freguesia, são 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Flu. Contra o Capital a gente pode relativizar. E assim, esse jogo contra o Bahia poderia muito bem ter sido empate ou até uma vitória do Botafogo, né? Então eu acho que em termos de desempenho o Botafogo deu uma melhorada. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Botafogo e é muito alto, tá? Cara, não, assim, a odd tá alta, né? A odd já é interessante, né? Mas assim, pro uma Libertadores, jogo fora de casa, né? Sim, mas... É um favoritismo bem discrepante aí. Cara, eu esperava estar uma mais baixa, tá? Até do Botafogo, velho. Assim, porque em termos de elenco, a discrepância é muito grande. É um jogo que o Botafogo precisa da vitória. E eu acho que a odd tá muito boa, tá? Eu gosto bastante aqui dessa odd. O que é que você acha? Eu acho uma boa, tá? Vamos ver só o gol do Carabobo, só pra gente ilustrar e dar uma 1,98. Uma opção secundária aí pra quem não confiar no Botafogo, né? Quem não tá confiando no Botafogo fora de casa, pega o gol do Carabobo. Quem quiser entrar nesse jogo. Eu acho muito arriscado, velho. Porque o Botafogo tomou gol em todos os jogos fora de casa, o Carabobo fez gol na Universidade do Chile, em casa, que é o líder do grupo. Então, pra quem não confiar em nada no Botafogo, seria a única opção ali que daria pra entrar, né? Não, claro que não é. Não faz sentido não, meu ver, velho. Assim faz. O Botafogo tomou gol em todos os jogos fora de casa. Então, mas se a gente tá estatisticamente, isso faz sentido. Mas e o líder do grupo tomou gol do Carabobo. Então, faz sentido. Mas aí, a partir do momento que a gente... Por exemplo, eu acho que a vitória, ela é muito segura, tá? E se a partir do momento que você confia em um gol do Carabobo, era melhor apostar em gols, tá entendendo? Por exemplo, mais de 1,5 gols, duplado aqui com dupla hipótese do Botafogo, por exemplo, aqui. Teria uma odd de 1,51, se você tá confiando no gol do Carabobo também, enfim. Cara, eu gosto dessa vitória do Botafogo, tá? Eu acho que paga muito bem. Por mais que o Botafogo ele não venha muito bem aí num retrospecto recente, fora de casa, né, sobretudo, o desempenho melhorou muito. E eu acredito que pelo que é o confronto, pelo que ele significa para o Botafogo, os Carabobo não sonham com classificação. O terceiro lugar para o Carabobo já tá de excelente tamanho. Eu acho que pela odd tem um custo-benefício maravilhoso. Gosto bastante dessa opção aqui. Eu acho que é a nossa liga do Tips aí para essa partida, tá?
Muito bem, então vitória do Fogão fora de casa contra o Carabobo, inclusive a Hotbet, né? Hotbet, vamos no stake dobrada, cenzão. Terça-feira aí é a vitória do Botafogo contra a equipe venezuelana. Precisa da vitória, né? Senão Sim. vai basicamente ali dar adeus às chances de classificação para a próxima fase da Libertadores, inclusive atual campeão, né? A gente esquece disso, mas o Botafogo é atual campeão da Libertadores. A torcida tá cantando, né? Quase todo jogo aí ainda, é isso.